Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão que é relativamente simples, porém muito boa, na matéria de cordas vibrantes em ondulatória. Esse aqui é um dos meus assuntos favoritos dentro da ondulatória, gente. É muito legal resolver questões desse conteúdo. Algumas são literais, no caso dessa aqui, você olha para os itens, você tem uma falsa impressão de que é uma questão difícil, mas você não vê, gente, como ela é tranquila. Esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, porque não tem muito o que fazer nela não. É bem a aplicação direta das fórmulas. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo, que é assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: uma corda de violão de comprimento L e densidade linear Mi é colocada próxima de um alto-falante alimentado por um oscilador de frequência variável. Observa-se que, quando a frequência do oscilador varia continuamente em uma certa faixa de frequências, a corda do violão só oscila apreciavelmente em duas determinadas frequências, F1 e F2. Mas sabendo-se que F2 é maior do que F1, a tração a que a corda está submetida é dada pela expressão. Aí, assim, essa questão é muito interessante, porque ela fala sobre cordas vibrantes. A gente sabe que o violão, ele tem a corda, né, que ela fica presa de um lado e do outro, né? Ela tem as tarraxas lá do violão que ela fica presa de um lado e do outro, e aí ela vai vibrando. Só que tem os momentos que ela vibra com mais intensidade. Aí, esses momentos que ela vibra com mais intensidade é quando você tem os harmônicos, né? E essa questão ela está falando disso. Ela está falando sobre os harmônicos nessas cordas vibrantes. E aí essa questão como eu falei no começo. Aí se você sabe as fórmulas, gente, você vai embora. Aí eu vou até colocar como OBS as duas fórmulas básicas para essa questão. Uma delas é a fórmula de Taylor, né? A mais basicona é a fórmula de Taylor para essa questão. A gente precisa dela. Aí o que, que diz a fórmula de Taylor? Ela diz que V é igual a raiz de T sobre Mi, onde esse T é a atração da corda e esse Mi é a densidade linear da corda. A gente precisa dessa fórmula. E a outra fórmula também é a frequência quando você tem ondas estacionárias, né? Frequências em ondas estacionárias. Essa fórmulazinha aqui os alunos costumam esquecer demais, gente. Aí assim, eu que prezo pela didática, né? Estacionárias. Ondas estacionárias. A palavrinha grande essa. Eu que prezo pela didática, gente. Eu inventei uma frase, gente, que eu nunca escutei ninguém falar dessa frase na internet, gente. Aí, eu até já brinquei no outro vídeo que eu falei aqui. Se vocês escutarem alguém falar por aí, provavelmente copiou de mim essa frase, né? Que ajuda você a memorizar a fórmula. A fórmula é essa, gente. É F igual a NV sobre 2L. Aí eu inventei essa frase aqui, né? Fui de navio pro duelo, né? Você com essa frase aqui fica muito fácil de você memorizar, né? Fui de navio pro duelo. Eu garanto a você que caiu nesse vídeo depois de escutar essa frase, nunca mais você vai esquecer essa fórmula, né? Porque a gente sabe que física tem muitas fórmulas, então dessa maneira tudo fica mais simples, assim, a gente inventando umas frasezinhas para memorizar, né? Aí pronto, a gente já feito isso, a questão vai ser resolver assim 3 minutinhos, gente, porque quando ele fala dessas frequências que foram percebidas, digamos assim, ele está falando do primeiro e do segundo harmônico. Então a gente vai ter o F1. O F1 vai ser o primeiro harmônico, né? E aí a gente vai fazer isso, NV sobre 2L. Aí esse V, gente, esse Nzinho são os harmônicos, né? Eu não joguei aqui na expressão da fórmula, né? Mas esse N são os harmônicos, que é quando você tem os formatos de ondas estacionárias, né? Os harmônicos. E aí você tem números inteiros, um, 2, 3, 4, até o infinito, né? E aí a gente vai pegar só o primeiro e o segundo. É simples assim. Aí a gente vai fazer o primeiro, vai ser 1 vezes V sobre 2L. E quem que vai ser o F2? O F2 vai ser o segundo harmônico, vai ser 2 vezes o V sobre 2L. Aí aqui a gente vai poder. Na verdade, aqui não precisa nem simplificar, gente, porque a gente vai fazer logo F1 sobre F2. Facilita deixar sem fazer aquele corte do 2 com 2. Se eu fizer F2 menos o F1, ele vai ficar 2V sobre 2L menos 1V sobre 2L. Ou seja, ele vai ficar simplesmente V sobre 2L.
É simples assim. Aí aqui, gente, a gente vai brincar com essas equações, ó. Se eu elevar ao quadrado de um lado e do outro, ó, eu vou fazer f2 menos f1 ao quadrado, ele vai ficar v ao quadrado sobre 4l ao quadrado. Aí aqui, se eu isolar o v ao quadrado, ele vai ser f2 menos f1 ao quadrado, que multiplica 4l ao quadrado. Mas olha só, se eu voltar lá para o começo, na fórmula de Taylor, ó, e eu fizer a mesma coisa na fórmula de Taylor, vocês vão ver que vai ficar v ao quadrado é igual a t sobre mi, e o t, ele é representado por v ao quadrado vezes mi, ou esse v ao quadrado vai ser o próprio t sobre mi, enfim. Aí a questão quer saber quem é o t, né? E aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever dessa segunda maneira aqui, né? É isolando o v ao quadrado. Esse v ao quadrado eu vou substituir pela fórmulazinha de Taylor. Aí assim a gente mata essa questão, gente. Você vê como ela, é como eu falei, vai ser rápida a resolução dela, a gente já está terminando. O v ao quadrado vai ser t sobre mi, é igual a essa expressão, e assim a gente chega na nossa resposta. Vezes 4l ao quadrado. Aí aqui eu não vou nem assim. Não, mas eu vou escrever. Às vezes a gente tem essa coisa de querer simplificar demais, né? Eu já ia dar uma apagada para escrever ali, mas eu vou reescrever. T, ele vai ser f2 menos f1 ao quadrado vezes 4l ao quadrado vezes mi. Né? Essa vai ser a expressão. A gente tem que olhar o item que mostra isso. Né? Qual é o item que mostra isso? É a letra A. Né? A única diferença do que eu escrevi é que eu botei o 4 ali na frente, mas está tudo se multiplicando. E essa é a nossa resposta. A gente vai ser a letra A, o valor da tração da corda do violão. Né? Como que vai ser a força de tração dele lá preso no violão, dessa corda presa no violão. Você vê que essa questão é simples, né, gente? É uma questão que você tiver estudado bem esses assuntos, dificilmente você vai se enrolar com ela. Beleza, gente? Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!